Glória a Deus. 36º dia da campanha de 40 dias de milagres. Louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor, estamos chegando no final e espero que você tenha vivido nesse tempo milagres de Deus. E hoje, vivendo o sobrenatural de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 2 e 3 diz assim: este é o reino de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho de seu pai, trabalhava com seus irmãos, meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres do seu pai, e contava para seu pai alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Amados, uma das coisas que nós percebemos é que José era esse filho amado de Jacó. Jacó o amava. Jacó, ele escolheu José e fazia de tudo para José, porque foi o filho que nasceu na velhice, como nós já lemos aqui nesse texto da palavra de Deus. E ele apacentava as ovelhas junto com os irmãos. E nesse apacentar as ovelhas junto com seus irmãos, ele passou a relatar para o pai o que acontecia lá no campo. E aí, logicamente, que os irmãos começaram a sentir ódio, a sentir raiva, a sentir ciúme, né? E passaram a maquinar algo para fazer de mal contra José. O que nós percebemos é que quando você começa a se destacar em alguma coisa, vai despertar ódio nos outros, vai despertar ódio nas pessoas. Mas uma das coisas mais importantes que nós vemos na vida de José é que ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele continuou firme, mesmo diante das grandes adversidades, ele continuou firme. Qual adversidade? Os irmãos ficaram tão cheios de ciúme e inveja que acabou vendendo José para o Egito, vendeu como escravo. E logicamente que José, ele vai para o Egito como escravo, e lá ele é tratado como escravo. Mas uma coisa interessantíssima, José, ele não perdeu a fé em Deus. Grava isso, ele não perdeu uma comunhão com Deus. Mesmo naquela situação difícil, naquela situação complicada, mesmo diante do ódio dos irmãos, porque ser odiado pelos outros, até aceitável, mas pelos próprios irmãos, foi algo realmente muito difícil. Mas José, ele guardou a fé, né? Ele guardou o coração dele diante de Deus. Eu acho que a maior lição que nós podemos aprender aqui para obter o sobrenatural de Deus, ou viver o sobrenatural de Deus, é exatamente mantermos a nossa fé viva diante do Senhor. Mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante desse problema, nós podemos manter uma comunhão plena com Deus. Por que os irmãos de José ficou com tanta raiva? Uma, porque relatava para o pai os erros deles. Segundo, porque ele começou a contar os sonhos dele para os seus irmãos. E lógico, cada vez mais aumentou o ciúme, aumentou a inveja e tudo mais. E acabou acontecendo o que aconteceu. Então, uma das coisas importantes também que eu aprendo aqui como lição, para recebermos o sobrenatural de Deus, é que você precisa ver com quem você tem compartilhado seus sonhos. Qual pessoa, qual tipo de pessoa que você tem compartilhado o seu coração. Porque dependendo da pessoa que você está compartilhando seus sonhos, eles estão se amargando de inveja, e no tempo oportuno eles acabam realmente se levantando contra você, como aconteceu com José. Os irmãos se levantaram contra ele de uma forma terrível. E José lá no Egito, já no Egito, também o diabo sempre tentando de alguma maneira destruir José, destruir aquela comunhão que ele tinha com Deus. Mas a mulher de Potifar, por exemplo, ela mentiu a respeito de José, dizendo que José queria realmente desposá-la, queria realmente ter relações com ela, e na verdade isso era mentira. Ele acabou parando na prisão, e nesta prisão Deus sempre estava com ele. Deus prosperou ele como escravo na casa de Potifar, prosperou ele ali na prisão. Eu creio que todo esse tempo que ele passou ali como escravo, Deus estava preparando José para assumir um alto posto no Egito, como aconteceu. Ele foi o governador do Egito. Então Deus tem propósito. Muitos talvez estão olhando, achando que é o fim das coisas, acabou, não tem mais jeito, mas na verdade Deus está trabalhando. Deus tem propósito nas coisas, e Deus está no controle de todas as coisas. E logicamente na vida de José, Deus tinha um plano para promovê-lo para governador do Egito. Deus tinha como propósito para fazer isso. Então, uma das coisas importantes, José vive o sobrenatural de Deus, ele vive a graça de Deus,
ele vive a bênção de Deus. E, logicamente, irmão, que se você quer viver a bênção de Deus, o milagre de Deus, então observe essas coisas. Olha para esses homens da Bíblia que testemunharam sua fé, como José, um testemunho de fé, de coragem, mesmo diante das maiores adversidades. O momento em que ele teve a oportunidade de revidar aquela ofensa, né, de escravizar os irmãos, ele não toma isso por direito e ele não escraviza os irmãos. Na verdade, ele libera perdão para os irmãos. Então nós temos muito que aprender com José. Logicamente que se você quer viver esse sobrenatural, vamos observar esses pontos, vamos observar o que Deus tem falado, Deus tem feito, porque a Ele, a Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. E que você possa viver o sobrenatural de Deus, que o Espírito Santo toque em você, te encha com o Espírito, com poder, com unção, e que você possa fazer a diferença por onde passar. Deus abençoe você e sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E o maior desejo do meu coração é que você viva uma vida plena em Cristo Jesus. Deus abençoe e fique na paz.